conversar um pouquinho sobre estruturas tracionadas, peças tracionadas, certo? Deixa eu só abrir. O PDF você já tem acesso, tá? Então, vamos lá. O PDF você já tem acesso. Vamos para a nossa aula. Então, como eu disse anteriormente, vamos começar conversando a respeito do dimensionamento de estruturas de aço na sua condição tracionada. Elementos solicitados à tração axial podem ser encontrados em diversas estruturas da engenharia civil, particularmente nos projetos que incluem sistemas estruturais treliçados, como coberturas, mais comum para nós, torres de transmissão de energia elétrica, contraventamentos e cabos. O correto dimensionamento da tração é fundamental para garantir o bom funcionamento da estrutura, evitando que falhas comprometam a sua segurança e o seu desempenho. Além disso, o conhecimento adequado por parte do projetista acerca do dimensionamento das peças tracionadas permitirá ainda que estruturas mais racionais sejam propostas, tornando o projeto mais econômico. Bom, no começo da disciplina, na semana passada, nós conversamos a respeito do ensaio de tração, que consiste em uma peça sendo tracionada, alongada, até entrar na sua etapa de escoamento, até atingir a sua plasticidade. Até aqui nenhuma novidade. Mas eu coloquei um questionamento. As propriedades do aço à tração são obtidas experimentalmente a partir de um corpo de prova com seção transversal cheia, também conhecida como seção bruta. Isto é, sem fendas ou aberturas ou furos. Mas e se tiver furos? Isso impacta em alguma coisa? O que você acha? Que há uma modificação? Sim, né? Há essa modificação. Então, só relembrando, né, do que nós conversamos na aula passada, o nosso gráfico de tensão, deformação, a nossa fase elástica, a nossa fase plástica, a fase da ruptura, o exemplo de quando uma peça entra em ruptura, né? O afinamento da seção, certo? A modificação da estrutura do material, que é irreversível, enfim, todos os detalhes que nós já sabemos. Mas e se uma peça se ela encontra com furos, o que isso modifica, o que isso impacta? Nós já vamos conversar a respeito. Neste slide, então, nós temos a representação da peça tracionada e da área que está, né, da seção da área que está em contato com a força aplicada na minha peça. Força aplicada na minha peça. Quando essas peças são tracionadas, é apenas quando eu tenho situações como o caso do experimento em laboratório, né, que eu tenho ali a máquina,
Não, tá? Ou quando eu tenho peças que está visivelmente tracionadas, como é o caso dos cabos, né? Não necessariamente somente, tá? Quando eu tenho, por exemplo, essa ponte, ao ter o tráfego de pessoas, né? Ao ser solicitada, eu consigo observar na minha ponte, nessa ponte treliçada, regiões que estão tracionadas, aqui representadas pela coloração vermelha, e regiões comprimidas, tá? Então, eu consigo identificar peças tracionadas e comprimidas, além, tá? Indo muito além deste meu exemplo do laboratório, tá? Aqui nós temos outras peças. Essa é mais óbvia, né? Todo mundo consegue bater o olho e já identificar que trata-se de uma estrutura de cabos que estão tracionados, né? Essa é a ponte estaiada, em São Paulo. Nós temos essa peça atirantada, essa ponte atirantada, onde eu tenho a minha estrutura principal, formado por esses arcos, os cabos tracionados que sustentam o meu tabuleiro, né? Então, aqui eu gosto deste exemplo, porque eu tenho um fluxo de carga diferente do que todo mundo imagina quando nós falamos. Então, nós temos as peças suportando o tabuleiro e redirecionando os esforços. Então, nós temos um fluxo de cargas diferentes do que quando nós falamos do fluxo convencional. Nós temos aqui uma peça também tracionada, onde as ligações das extremidades de peças tracionadas podem ser feitas. Então, nós temos por soldagem, furos e parafusos com roscas e porcas. Banzo superior e a diagonal à esquerda, e a diagonal à direita está tracionada. Então, nós conseguimos ter regiões e peças tracionadas de várias formas, tá? As peças tracionadas, elas podem ser constituídas por barras de seção simples ou compostas, como estes exemplos. Então, nós temos a barra redonda, que é o mais comum, né? Quando nós pensamos nas pontes, em estruturas maiores, é mais comum em estruturas maiores, né? Nós temos a barra chata, nós temos perfil laminado simples, as cantoneiras, nós temos seções compostas de dois perfis laminados, né? Dupla cantoneira com face oposta, ou cantoneiras opostas pelo vértices. Então, nós temos vários tipos de perfil. O que torna uma peça tracionada ou não, pessoal, não é o perfil. Eu acho que isso já ficou claro, né? É a força, a tensão que está sendo aplicado nesta barra, neste perfil, ok? Agora, respondendo o questionamento que eu fiz logo no começo da nossa aula, e se tiver um furo? Se tiver um furo, pessoal, eu vou ter uma distribuição de tensões diferentes, tornando essa região do furo uma região mais crítica, né? Então, eu tenho uma região mais crítica. Eu tenho uma região mais crítica. Por quê? Porque eu vou ter ali o acúmulo de tensões, né? Eu tenho o acúmulo de tensões porque essa região, ela chama, ela atrai, eu acho que essa é a melhor palavra, as tensões, né? Então, lendo aqui a definição para vocês, distribuição de tensões normais na seção, apresenta diferentes distribuições de tensões na sua seção devido à forma de fixação de suas extremidades. Nas seções abertas, tracionadas, em regime elástico, há uma elevada concentração de tensões, principalmente nas bordas dos furos, tá?
Já em regime plástico, a distribuição de tensões é uniforme em razão da característica dúctil dos aços estruturais. Então, nós temos aqui, de qualquer forma, um acúmulo e uma amplificação de tensões ao redor do meu furo. Isso torna essa região mais crítica. Bom, e quais serão os critérios de dimensionamento? Como eu vou dimensionar uma peça que tem furo, tá? Eu vou precisar fazer duas verificações, tá? Então, a resistência de uma peça sujeita à tração axial pode ser determinada por estados limites de escoamento da seção bruta e os estados limites de ruptura da seção líquida. O que isso significa? Significa que eu vou fazer duas verificações. Uma, pensando que a peça pode ser rompida na seção bruta. É mais difícil, mas nós vamos levar em consideração. E a outra, pensando na ideia da chapa romper, né, de ter ali de romper exatamente na região do furo, tá? Então, nós vamos trabalhar com as duas opções. No final, nós temos um exercício. Lembrando que este exemplo é muito bom. Lembrando que se eu tenho uma chapa, por exemplo, com esses furos, eu tenho uma força normal de tração, eu preciso levar em consideração que a ruptura vai acontecer em uma região perpendicular à minha tensão, à minha força, tá? Então, não preciso considerar os outros furos a critério de cálculo. Por quê? Porque eu vou considerar a região possível que a minha peça vai romper, tá? Então, a região possível que a minha peça vai romper vai ser exatamente nesta região. Lembrando que quando eu tenho a seção líquida, eu vou trabalhar com a minha tensão última atração do aço, e quando eu tenho a minha seção bruta, eu vou trabalhar com a tensão de escoamento à tração do aço. Lembrando que essas tensões, elas são tabeladas para cada tipo de aço, e voltando lá no início da nossa aula, diz respeito, e podemos encontrar lá no gráfico de tensão-deformação, né? No gráfico de tensão-deformação, de cada tipo de aço, eu vou ter as duas regiões, tá? A região de escoamento e a região de ruptura. Beleza? Além disso, preciso levar em consideração os critérios de dimensionamento. Eu tenho um esforço resistente, uma força axial de tração resistente de cálculo. Esse desenho aqui sempre é o de cálculo, tá? E a força axial de tração solicitante de cálculo. O que isso significa? Significa que, para que eu tenha uma peça estruturalmente bem definida, para que eu tenha uma peça resistente, que seja resistente, uma peça, me fugiu o nome agora, que possui estabilidade, a minha força axial resistente precisa ser maior do que a solicitante. O que isso significa? Que eu tenho que solicitar menos do que a minha peça resiste, tá? Então, é um critério de dimensionamento. Essa é uma verificação que nós vamos ver em todas as estruturas. Sempre eu vou aplicar menos carga, né, do que a peça resiste, ok?
E agora vamos para o cálculo, para as fórmulas propriamente ditas. Então, nós temos as nossas fórmulas. Critério de dimensionamento. A força axial de tração resistente de cálculo a ser considerado, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas com pinos, é o menor dos dois valores obtidos. Então, nós temos duas fórmulas diferentes. Uma para o escoamento da seção bruta e o outro para a ruptura da seção líquida. Lembrando que, para o escoamento da seção bruta, nós vamos utilizar o AG, que é a área bruta da seção transversal da barra, e o FY, que é a resistência ao escoamento do aço, dividido pelo coeficiente de ponderação da resistência. Esse coeficiente de ponderação da resistência, ele é diferente para a ruptura da seção líquida. Enquanto para o escoamento da seção bruta é 1,1, para a ruptura da seção líquida é 1,35, ok? Então, aqui nós vamos trabalhar com a área líquida efetiva da seção transversal da barra e a resistência à ruptura do aço. Então, nós vamos ter dois cálculos e vamos utilizar o menor dos dois valores, né? Para sempre estar em favor da segurança. A área líquida efetiva, que é o AE, vai ser a multiplicação da área líquida da barra multiplicado por um CT. O que é esse CT? É um coeficiente de redução da área líquida. Vamos lá, vamos ver como que funciona. Eu tenho aqui um esquema da minha peça. A área, primeiramente, a área bruta, só um detalhe, tá? Muita gente confunde. Por exemplo, eu tenho uma barra aqui, vou colocar umas dimensões nessa barra. Tenho que desenhar em perspectiva para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Eu tenho uma barra de x vezes y e espessura E. Quando eu falo área bruta, não é a área da peça, tá? Eu não vou pegar a peça, o perfil e analisar a área desse perfil. Eu vou analisar a área que está sendo solicitada pela força em questão. Então, tem uma força aqui, ó, de tração, então eu vou levar em consideração a área que está perpendicular a essa minha força de tração, tá? Então, esse é um erro muito comum. Automaticamente as pessoas acabam levando em consideração a área da peça. Não é a área da peça, tá? É a área da região que está sendo solicitada, a área da seção que está sendo solicitada, tá? Então, a área bruta aqui ficaria fácil, né? Como que ficaria? Ficaria Y vezes E, né? Ó, Y é aqui, ó. Aqui é Y também. Y vezes E. O CT é um coeficiente de redução da área líquida que vai depender se essa força está sendo aplicada integralmente na seção ou não. Já nós vamos ver vários exemplos, tá? Vamos ver o que mais que esse texto informa para nós. Numa barra com furos, a área líquida AN é obtida subtraindo-se da área bruta, as áreas dos furos contidos em uma seção reta da peça. Importante também, ó. Em uma seção reta da peça. O que que isso significa? Significa que se eu tiver, por exemplo, um furo aqui, eu vou considerar. Deixa eu desenhar. Acho que desenhar fica mais fácil. Ó, vou amplificar o desenho que tem ali. Vamos supor que eu retirei aqui ó, um parafuso e essa é a seção que ficou. Não sei se tá bom assim no desenho.
aqui está, né? Como que eu vou considerar, na verdade, então, o pedaço, a região que eu retirei para adicionar o meu parafuso. Então, vai ser o diâmetro do meu furo vezes a espessura dessa chapa, tá? Então, não é o diâmetro do parafuso. É a região que foi retirada, ok? Então, não é para você chegar e fazer π vezes d ao quadrado dividido por 4. Não é isso. É para levar em consideração a região que foi retirada. Então, vai ser a área da região que foi retirada. Ok? Acredito que sim. Aqui nós temos uma outra imagem ilustrando, né, o acúmulo de tensões nas regiões dos furos. E aqui nós temos mais um detalhe, né? Os furos usados em barras de estruturas de aço para possibilitar uniões são executados principalmente por dois processos, o do puncionamento e do broqueamento. Por que é importante entender qual é o tipo do processo? Porque nós temos, aí esse é um outro detalhe, o diâmetro do furo, ele é diferente do diâmetro do parafuso. Por quê? Porque na hora de executar, né, o furo, acaba executando uma dimensão maior, tem uma folga, tem erros, né, na hora do processo de fabricação. Então, o diâmetro do furo não é exatamente o diâmetro do parafuso, né? Tem uma folga ali. Então, essa folga vai diferenciar a depender da técnica utilizada. Ok? Então, vamos continuar. Então, só ilustrando, né, em ligações parafusadas, a largura dos furos deve ser considerado 2 milímetros maior que a dimensão máxima desses furos, tá? Logo, por funcionamento, nós vamos ter o diâmetro do parafuso mais 3,5, e por broqueamento, nós vamos ter o diâmetro do parafuso mais 1,5. Na furação por funcionamento, soma-se 3,5, ou seja, 2 somado à folga padrão de 1,5, devido ao formato cônico ao longo da espessura da chapa, gerado durante o processo de estampagem. Ok? Então, nós temos aqui o somatório, nós vamos somar, né? Que vai diferenciar pelo tipo de processo. Vamos fazer um exercício? Então, vamos lá. Nós temos essa peça, onde nós temos, observa-se, né, como eu falei, o comprimento dessa peça aqui, a gente nem sabe, né? Então, nem vai interferir em nada. Por quê? Porque nós vamos levar em consideração essa área aqui. Então, nos importa a largura dessa peça e a espessura, tá? É isso que é mais importante para nós. Para nós. A área bruta vai ser 150 vezes 30, 4.500. A área líquida vai ser 30 vezes 150, só que do 150, o 30 é a espessura. Por isso que está em evidência. Do 150, eu tenho que reduzir o quê? Eu tenho que reduzir 2 furos. Certo? Menos 2 vezes 20, mais 3,5. Então, a área líquida vai ser 3.090. Ok? E o exercício não fala, ele só mostrou da onde veio aqui o 3,5, né? É 1,5 da folga, mais 2 do esmagamento lateral. O exercício não fala, mas nós calcularíamos o AE. O AE vai ser o CT vezes o AN. O que é o CT? O CT, como
esse esforço, essa tensão de tração é transmitido para a peça. Quando ele é transmitido na integridade para a peça, esse CT é 1, tá? Então, AE é igual a N, ok? Quando o esforço é transmitido de maneira igualitária para toda a seção que está ali em contato. Mas, professora, sempre assim? Não. Por exemplo, se eu tenho aqui uma peça, tá? E eu tenho a tensão aplicada nessa peça, neste exemplo A, o meu CT é igual a 1. Mas se eu venho e adiciono uma outra peça aqui, sei lá, uma chapa, por qual motivo não interessa. Fiz aqui, adicionei uma chapa. E nessa chapa, eu estou aqui aplicando, por exemplo, uma força, minha situação B, o CT vai ser menor que 1. Por quê? Porque essa força, essa tensão, está sendo transmitida para a peça principal através de uma outra peça. Então, não posso garantir que essa transmissão de esforços é na integridade. Ok? Já nós vamos entender os motivos, né? Já nós vamos entender os exemplos. Vamos para um outro detalhe de critérios do dimensionamento. Em regiões com furos feito para ligação ou outra finalidade qualquer, deve-se definir a área líquida resistente, sendo para furos alinhados, a área líquida é calculada subtraindo-se as áreas dos furos na seção reta da peça da área bruta, igual nós fizemos no exemplo anterior. Em barras com furos alternados ou em zigue-zague, né, ou em diagonal em relação à direção da solicitação, verificam-se todas as possibilidades de ruptura, uma vez que é preciso encontrar a menor seção líquida. Em regiões sem furação, a área líquida N é igual à área bruta da seção transversal. Então, o que isso significa? Então, nós temos aqui dois exemplos, né? A área líquida. Nesse caso, nós temos uma barra com furos, lembrando que nós precisamos levar em consideração, né, a linha reta na região da possibilidade da ruptura da barra, subtraindo-se da área bruta as áreas dos furos contidos em uma seção reta da peça. Não tem nenhuma novidade. Agora, quando trata-se de zigue-zague, dos furos não estarem alinhados, além de retirar, então eu vou retirar a seção, tá, desses furos, mas eu vou somar uma parcela resistente, tá? Que vai ser esse S ao quadrado dividido por 4G. Então, eu vou somar. Então, olha só o que o texto nos diz. No caso de furos alternados ou em diagonal, deduz-se da área bruta a área de todos os furos contidos na trajetória e adiciona-se a cada segmento inclinado, ou seja, em diagonal, um fator conforme a expressão empírica. Então, eu tenho um aumento de resistência, né? Então, eu vou somar essa parcela, ok? Um aumento de resistência naquela região. Aqui nós temos um exemplo, tá? No caso de furação enviesada, é necessário pesquisar diversos percursos. Então, nós temos aqui, ó, um percurso possível, que vai ser alinhado, tá? Então, o percurso que o autor chama de 111. E nós vamos ter outro percurso. Nós vamos ter o percurso aqui, ó, 1, 2, 2, 1. Há a possibilidade da barra romper desse jeito, tá? Professora, eu quero
considerar, supondo, né? Essas são as duas possibilidades. Mas se você quiser considerar essa possibilidade também, ó, você pode, tá? Você pode considerar. Esses são os possíveis caminhos, as possibilidades, tá? Lembrando que para cada região em zigue-zague, eu preciso acrescentar, né? Preciso somar esse aumento de resistência, essa fórmula, essa expressão empírica, tá? Então, aqui, como eu sei que eu vou somar, olha, 1, 2, apesar que quer dizer que eu também somo 2, né? Eu já sei que eu vou ter um valor que talvez não seja o mais crítico, tá? Então, aqui tem um resumo. Nós temos o furo não, parafuso mais as folgas, tá? Então, o diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso mais as folgas. Nós temos a fórmula do AG, que vai ser a área bruta B vezes o T. Nós temos o AN, que vai ser B vezes o T menos 2 vezes D vezes T. Então, deixou aqui a espessura em evidência, mas está retirando essa região aqui. E o AE vai ser o CT vezes AN. Lembrando que quando o esforço é transmitido na sua totalidade, sua tensão na sua totalidade na área que nós estamos analisando, o CT é igual a 1. Ok? E em uma situação hipotética, quando nós temos o zigue-zague, né? Eu tenho o AN vai ser igual ao AG menos N vezes as áreas dos furos, mais o somatório das parcelas em zigue-zague. Ok? Vamos continuar, então. A área líquida de barras com furos pode ser representada pela equação. Então, nós vamos ter aqui o B menos o somatório do D mais 3,5, mais a parcela do zigue-zague, vezes o T, né? O T está em evidência, que é a espessura da chapa. Como eu disse, agora vamos estudar um pouquinho quais são os outros CTs, né? Quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal da barra, por soldas ou parafusos, nós temos essa condição. Já em uma situação, quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais, como é esse caso, né? Ó, eu tenho uma solda transversal, ok? E nós temos forças sendo transmitidos para a peça principal através das soldas. Então, eu preciso encontrar ali uma proporção. Eu vou fazer a divisão da área da seção transversal dos elementos conectados dividido pela área bruta da seção transversal da barra. Então, eu tenho ali uma proporção. Quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais. Então, aqui é o mesmo exemplo, tá? É a mesma fórmula, só que com exemplos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho uma cantoneira, tá? Então, eu tenho uma solda transversal à minha força. Ilustra também o caminho das tensões. E eu preciso aplicar esse fator que vai corrigir, é um coeficiente de redução. Nas barras com seções transversais abertas, quando a força de tração for transmitida somente por parafusos ou somente por soldas longitudinais, ou ainda por uma combinação de soldas longitudinais e transversais,
para alguns, mas não todos os elementos da seção transversal, nós temos uma formulazinha. Lembrando, pessoal, que todas essas fórmulas não precisa decorar, tá? Tudo isso eu retirei da norma. Ai, que canetinha chata. Lembrando que eu vou ter 1 menos a excentricidade da conexão dividido pelo comprimento efetivo da conexão. Ok? Lembrando, né, que a excentricidade da ligação é a excentricidade do plano da ligação ou da face do segmento ligado em relação ao centro geométrico da seção toda ou da parte da seção que resiste ao esforço transferido. E o comprimento da ligação é igual ao comprimento do cordão de solda em ligações soldadas e em ligações parafusadas é igual à distância entre o primeiro e o último parafuso na direção da força. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Olha só. A região soldada e a região ligada. A região soldada e a região ligada. Lembrando que o comprimento diz respeito do primeiro ao último furo, ok? Aqui nós temos outros exemplos, né? Que acontece a transmissão da tensão, dos esforços, não somente pelo perfil, e sim por chapas conectadas, por perfis conectados, ok? Para isso, precisamos aplicar um fator de redução. Nós temos aqui outros exemplos, né? Nas chapas planas, quando a força de tração for transmitida somente por soldas longitudinais ao longo de ambas as suas bordas, conforme a figura ao lado, respeita-se as seguintes relações. CT é 1 quando L né? Comprimento do cordão de solda é maior ou igual 2 vezes B, que é a largura da chapa, distância entre as soldas situadas nas duas bordas. Então, nós temos quando L é maior ou igual a 2 vezes o B, não tem redução, ou seja, igual a 1. Quando L está entre 1,5 B e 2B, eu já reduzo. Então, eu passo a ter uma consideração de 87%, 0,87. E quando L é maior ou igual a B, porém é menor que 1,5B, o meu CT é igual a 0,75. Tá? Lembrando novamente, não precisa decorar, porém, todos esses valores estão na norma, né? Precisamos entender como interpretá-los. Agora, um outro adendo, já nós vamos fazer um exercício, tá? Mas um ponto importante sobre o índice de esbeltez das barras acionadas. Denomina-se índice de esbeltez de uma haste a relação entre o seu comprimento, L, entre pontos de apoio lateral e o raio de giração mínimo da seção transversal. Lembrando que o raio de giração é a mesma fórmula que nós vimos lá na aula anterior, né? Na aula de concreto. Então, vai ser a inércia dividida pela área, a raiz quadrada da inércia dividida pela área, tá? Lembrando que para os casos dos perfis metálicos, né? Nós temos o quê? Esses perfis tabelados. Então, se você digitar aqui no Google, tá? Tabela de perfil metálico já é o suficiente. E você procurar por imagens para olhar os catálogos, tá? Você vai ver. Ah, isso eu não consigo dar muito zoom. Deixa eu pegar outra. Acho que esse eu consigo. É o mesmo. Vou pegar esse daqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó.
você vai ver que já está tabelado, né? Esse caso aqui, ó, o raio de giro, eu vou ter 2, porque eu tenho 2 momentos de inércia, né? Então, eu vou ter um raio de giração ou raio de giro no eixo X e no eixo Y. Aqui ó, está representado por IX e IY. Cadê? Não tem? Aqui, ó, IY. IX e IY, tá? Esses valores são raio de giro, raio de giração. Pode ser representado por essa letra ou pelo Rzinho. Se você... Deixa eu ver esse. Ó, esse aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem um Rzinho, ó, RX e RY. Tá vendo? Os valores já são tabelados, tá? Na dúvida, aplica a formulação. Vamos ver esse. Se já está tabelado, ó. Olha só, aqui é o Rzinho, o RX e o RY, tá? Nós temos aqui, deixa eu ver se tem... Não tem a legenda, mas às vezes possui legenda. Ok? Nas peças tracionadas, o índice de esbeltez não tem importância fundamental, uma vez que o esforço de tração tende a retificar a haste, reduzindo as excentricidades construtivas iniciais. Apesar disso, as normas fixam limites superiores, então é isso que nos interessa, do índice de esbeltez de peças tracionadas com a finalidade de reduzir efeitos vibratórios provocados por impactos e pelo vento, como é o caso das pontes, né? Peças tracionadas, exceto tirantes de barras redondas, pré-tracionadas, nós vamos ter que o lambda precisa ser menor ou igual a 300. Então, esse é um limite. Esse é um limite. Dito isso, vamos para o nosso exercício, finalmente? Então, vamos lá. Nosso exercício é o seguinte. Duas chapas. Então, vamos pintar aqui as chapas. Tem a chapa 1 aqui. E eu vou ter a chapa 2. Duas chapas, 22 por 300. Então, 22 é a espessura e 300 é essa dimensão, a largura da peça, né? São emendadas por meio de talas com 2 parafusos 2 por 8, né? Não, duas fileiras de 8 parafusos de 22 milímetros. Verificar se as dimensões das chapas são satisfatórias, admitindo-se, aí nós temos o tipo do aço, e com ele vem a informação do FY e do FU. Às vezes, essa informação do FY e do FU não é ilustrado, né? É subentendido que você sabe o valor de FY e FU, se você não sabe, você procura uma tabela. Adotar a furação por funcionamento. Nós sabemos que o tipo de furação vai interferir no cálculo, e coeficiente de ponderação de 1,5 para a carga. Então, eu tenho aqui a carga de 300 quilonewtons, vou multiplicar por 1,4 para encontrar a força final que está sendo solicitada, né? A solicitação. Beleza? Vamos verificar. Então, o primeiro passo é encontrar o esforço solicitante de cálculo, que vai ser 1,4 vezes 300, o 420. A área bruta, basta multiplicar o 300 pela espessura, que é 22, que é 66 centímetros quadrados, ou 6.600 milímetros quadrados. A área líquida, preciso encontrar o diâmetro do furo, vai ser 22, que é o diâmetro do parafuso, mais 3,5, que eu sei porque foi dito, né? Qual é o tipo de furação. Então, eu vou pegar 300 menos 4 vezes 25,5, que é o diâmetro do furo, vezes 22, que é a espessura. Por que é 4, professora, e não 8? Porque
ao ser tracionado, a tendência de ruptura é aqui, ó. Ok? Se, tá? Usando este mesmo exemplo, uma situação hipotética, tá? Então, se desenhar aqui de novo. Se eu tivesse a força aplicada aqui, seriam 2 parafusos, tá? Porque a tendência seria rasgar neste sentido. Como é aplicado neste sentido, vão ser 4 furos, tá? Que nós vamos descontar. Vamos chegar no valor de 43,56 centímetros quadrados. O CT é igual a 1, porque nós não temos ali, nós não temos outras ligações sendo transmitido, a força sendo transmitida através de outras ligações, nós temos a transmissão da força da tensão diretamente na peça, né? Então, é 1, os esforços se transmitem por toda a seção. E agora vamos para a verificação final. Lembrando que eu vou fazer um cálculo do esforço resistente de cálculo para o trecho da área bruta. Nisso eu uso a área bruta, uso o FY, que está em função do tipo de aço, e uso o fator de ponderação para a área bruta, que é 1,1. Vou chegar no valor de 1.500 kN. Para o esforço de cálculo para o trecho da área líquida, eu vou usar, consequentemente, a minha área líquida efetiva, vezes o FU, que está em função do tipo de aço, né? Então, eu tenho aqui 40 dividido pelo fator de ponderação 1,35. Então, eu vou ter 2 valores. Eu vou escolher o menor valor para estar em favor da segurança, porque se passa no menor valor, consequentemente passa no segundo. Ok? Então, o menor valor vai ser 1.291 quilonewtons. E a força de tração na barra, o que está solicitando é 420. Então, resiste 1.291, mas solicita 420. Então, resiste. Minha peça passou nas verificações. Ok, pessoal? Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado. Peço para vocês assistirem a aula conceitual. Peço para que vocês leiam um capítulo do livro. Aproveitem que é feriado, que vocês têm esse dia livre, certo? E vamos nos encontrar no nosso encontro telepresencial, que lá nós vamos fazer mais cálculos manuais, ok? Bom, pessoal, muito boa noite, bom descanso e até os nossos encontros telepresenciais. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com o Fale com o Mediador, ok? Muito obrigada.